Bom, vamos lá para a última e grande modificação do cenário da cidadania italiana. O decreto entra em vigor hoje, meia-noite, e dentre os termos do decreto tem um monte de coisas, tá? O que mais está se falando é sobre a restrição da transmissão da cidadania italiana, que, de acordo com o decreto, será feita de forma automática para filhos e netos, tá? Primeiro eu vou comentar o que está no decreto, depois eu comento o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. E aí, o que tem mais além disso? Eles estão propondo a centralização dos pedidos de cidadania, que vão ser feitos todos pelo MAET, eu acho que é assim que fala essa sigla. Da mesma forma que é feito, por exemplo, muito parecido como é feito com Portugal e muito parecido como é feito a naturalização por matrimônio, tá? E aí, se acontece essa centralização, deixa de estar na mão dos consulados a questão do reconhecimento de cidadania das pessoas que são maiores de idade. Eles vão cuidar exclusivamente das atualizações de registro civil e, segundo o decreto, também de averiguar a legitimidade das cidadanias que foram concedidas ao longo do tempo para decidir se o cidadão italiano deve continuar ou não sendo cidadão italiano. Também diz no decreto que eles propõem que a cada 25 anos o cidadão italiano prove laços com a comunidade para decidir se ele vai ou não continuar sendo cidadão italiano. Gente, isso é muito difícil de provar. Mas enfim, ok, não é só isso. O que aconteceu nesse meio tempo? É importante esclarecer que quando acontece um decreto, ele precisa ser aprovado pelo parlamento, ele precisa passar pelo parlamento italiano em 60 dias. Se isso passar em 60 dias, aí sim esse decreto passa a ter efeito de lei. E aí, gente, aí sim é real. Enquanto isso não acontece, sim, a gente está com uma situação toda congelada, porque os consulados mandaram um e-mail já desfazendo os agendamentos, falando que está tudo suspenso, que não é para ir no consulado enquanto não for definida essa situação, porque ninguém sabe como é que vai funcionar na prática. Mas ainda não é uma coisa oficial. E assim, lembrando que iniciativas parecidas já aconteceram ao longo dos últimos, 10, 15 anos, tá? Só que eu acho que nenhuma teve uma repercussão tão grande quanto essa. E daí qual é a alegação, né, gente? A alegação é uma alegação que é legítima até. Que um monte de gente tem cidadania italiana só porque quer ter o passaporte, mas nunca pisou na Itália, não fala a língua italiana, não conhece a cultura italiana, não sabe nem quem é o Dante Causa, que é o italiano que transmite a cidadania, e nunca conheceu, enfim, não conviveu, não tem laço nenhum com a Itália. E pior do que não ter é que não quer ter também. Muitas pessoas reconhecem a cidadania italiana, vocês já sabem disso, para ter uma facilidade de entrar nos Estados Unidos, que é fazer compras em Miami, né? Porque para quem tem o passaporte italiano, a cidadania, o visto ele é eletrônico, então você vai lá, você submete, em alguns minutos chega no seu e-mail e acabou. Não tem toda aquela burocracia e aquele custo de um visto tradicional americano. Mas esse aqui nem é o ponto. O ponto realmente é a falta de interesse com a comunidade italiana. E aí já aconteceram alguns escândalos com relação a isso. Por exemplo, o Messi já falou publicamente que ele não fala a língua, que ele não conheceu o italiano e que ele não sabe nada e etc, etc. E isso só faz ganhar volume e ganhar projeção para esse tipo de situação. Mas também, gente, vamos lembrar de uma coisa, tá? E recapitular, porque, enfim, toda vez que sai uma notícia, tudo fica muito inflamado, tudo fica muito, muito nebuloso. Eles não explicaram como que vai funcionar na prática, tá? A única coisa que eles disseram que vai ser automático para filhos e netos. Só que não diz nada, por exemplo, que se o neto do italiano reconhecer a cidadania, que ele não pode passar para o filho dele. Porque, de acordo com a lei italiana, quem é filho de italiano é italiano. Então, teoricamente poderia, só não seria automático. E aí, novamente, entra naquela coisa que eu já falei, que é esse sistema novo se parecer muito com o sistema de reconhecimento de cidadania que é utilizado em Portugal, por exemplo. Que é exatamente assim, entendeu? Você pode ir até neto, daí depois que o neto vira cidadão português, ele pode passar pro filho dele. Eu acredito que é isso que vai acontecer, tá? No máximo. Eu não acredito que lá na frente eles vão falar, só vai até o neto do italiano que nasceu na Itália e ponto, acabou. Porque não é simples assim de resolver, tá?
É uma questão que precisa de uma alteração de Constituição, que tem um monte de coisa aí na história, tem várias leis que precisam mudar para que isso aconteça. Também tem a questão da centralização que eles falaram, a partir de hoje entra em vigor. Ok, mas entre vigor e só suspende os agendamentos do consulado, suspende todas as cidadanias que não deram entrada ainda e não traz uma alternativa, porque não tem ainda um endereço para você mandar, um e-mail por onde você vai se comunicar para poder saber o status. Não existe isso ainda. Então, assim, só entra em vigor e ninguém sabe na prática como é que vai acontecer. Então, antes da gente se apavorar, a gente tem que esperar esses próximos 2 meses para ver o que vai acontecer, o que vai passar. Eu, particularmente, eu não sou advogada, li muito sobre o assunto, mas eu acho que desse jeito que tá, ela não passa, tá? Justamente por causa dessa questão da restrição. Algumas coisas nesse ponto eu considero benéficas. Eu considero benéfico, por exemplo, ser centralizado, porque, para quem não sabe, hoje em dia, a gente tem parâmetros diferentes em cada consulado, exigências de retificação diferentes para cada consulado, exigências de documentação de comprovação para cada consulado. Tem consulado que pede comprovante eleitoral, tem consulado que aceita a CNH e tem consulado que não aceita. Tem uns que falam que é para retificar só de quem tá morto, tem outros que falam que é para retificar tudo. Alguns que dizem que pode aproveitar a pasta e outros que não pode. Então, assim, eu acho que isso, nesse ponto, seria bom. Mas a restrição, ela é muito problemática. Ela é muito problemática. Porque quebra um direito lá atrás de que todo italiano, todo filho de italiano é italiano também. Então, isso aí me faz acreditar que não vai passar. No que diz respeito a prazos, por exemplo, a proposta é que demore 48 meses para sair o reconhecimento da cidadania se acontecer essa centralização, tá? É o prazo da naturalização por matrimônio. E eles também estão propondo que tenha um limite de reconhecimentos anual. E aí vão fazer uma reestruturação para poder colocar mais funcionários, para processar a documentação, aquela coisa toda. Pelo menos é a proposta deles, tá? Para algumas pessoas, os 48 meses são muito bons, porque, por exemplo, vai bater mais ou menos ali perto do que demoraria para sair, para concluir um processo judicial. E, por exemplo, para quem mora em São Paulo, vai demorar muito menos para ser concluído do que hoje, que é uma realidade de 10, 12 anos. Para quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, não. Mas, de certa forma, isso traz uma uniformização do cenário, tá? O que eu acho que é ruim nessa história toda é realmente a limitação da quantidade de reconhecimento de cidadania, porque bateu o número, vai ter que ficar esperando. Entendeu? Vão botar o quê? Num bolinho das pessoas que passaram? A gente não sabe ainda. Então a gente ainda precisa entender como é que as coisas vão funcionar na prática para poder tomar algumas atitudes. Inclusive, quem é, por exemplo, bisneto que não sabe se vai fazer, vai desistir, não vai desistir, vai continuar, a gente não sabe ainda, tá? Então, fiquem tranquilos, em breve eu atualizo vocês. Bom, como vocês já sabem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, por direct, por onde vocês quiserem. Vou manter vocês atualizados. Esses próximos 60 dias são muito importantes para que a gente consiga ter uma clareza de como a coisa vai funcionar. Quem já tinha feito o agendamento está sim suspenso, então aquela data não vai mais acontecer, porque eles vão, por exemplo, pegar a pessoa que estaria agendada para amanhã e vão colocar lá na frente quando voltarem a fazer os atendimentos. Então vai empurrar, assim como aconteceu durante a pandemia. Quem está com documento emitido e está com medo de perder a validade, não se preocupe com isso, porque quando esse tipo de coisa acontece, eles vão aceitar documentos que já foram emitidos há mais de um ano, porque dentro daquele período estava valendo. Então, com isso vocês não se preocupem. Agora, quem estava para tentar agendamento, é importante dizer que os consulados tiraram do Prenotami a opção de fazer agendamento. Então, até segunda ordem não vai ter como agendar mais, tá? Então a gente está tratando esses casos um a um para poder saber qual vai ser o caminho que o cliente vai querer adotar. Se ele vai querer desistir, se ele vai querer esperar um pouco para ver como é que vai funcionar, o que vai acontecer.